O Salmo 44, versículo 8, ele diz assim: Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvamos o teu nome para sempre. Se você teve a oportunidade de ler esse salmo inteiro, você vai perceber assim que no mesmo salmo em que ele fala que ele vai se gloriar em Deus e louvar o seu nome para sempre, no versículo 15, ele diz assim: Eu sofro humilhação o tempo todo, eu cubro o meu rosto de vergonha ou de humilhação, não é? Então, a gente se pergunta assim, afinal de contas, o salmista, ele está bem ou ele está mal? Qual que é a situação real do salmista aí? Porque, afinal de contas, essa dubialidade, não é, aparece no Salmo. E a gente então fica se perguntando, ele está bem ou está mal? Bom, as duas coisas, não é? Não existe uma contradição aqui, por causa da intervenção de Deus na história, e a gente já viu isso em devocionais passados, não é? Porque Deus, ele atuou no meio do seu povo, o salmista, ele se gloria nele o tempo todo. Mas existe uma situação presente ali, existe uma situação que nós não sabemos o que é. Se é de angústia, se é de medo, desespero, sei lá. A Bíblia coloca que ele então, por causa dessa situação presente, ele sofre humilhação o tempo todo. E sabe, meus irmãos, é sempre assim, não é? Passados os tempos de angústia, os tempos de medo, a circunstância esmagadora, não é? Resolvidos os nossos problemas aí pela graça, pela misericórdia divina, o ser humano, ele acaba deixando o seu coração alegre, não é? Ele permite que a tristeza vá embora e ele então se alegra em Deus o tempo todo. Mas também, em meio a novos perigos, novas situações que vislumbram muitas vezes no horizonte, ou pelo problema presente, ele acaba se esquecendo das libertações anteriores, da mão forte de Deus que atuou, e ele começa a sofrer humilhação o tempo todo, e como diz o salmista, o seu rosto é coberto de vergonha, lá no versículo 15, né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender e aprender aqui é que o nosso estado emocional, ele sempre fica variando o tempo todo, não é? Nós somos pessoas que somos muito afetados pelo nosso estado emocional. E a nossa situação é sempre uma situação diferente da outra. O salmista, ele se sente muito seguro e muito capaz, um adorador o tempo todo na primeira situação e muito inseguro na segunda situação, não é? Ele é suplicante, ele passa momentos assim em que ele se sente desesperado e isso se reflete no Salmo. Isso acontece porque esses são sentimentos absolutamente normais naquilo que é chamado de espécie humana, principalmente enquanto ainda nós não atingimos a redenção completa da nossa salvação, né? Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós vamos passar por esses momentos. Mas é muito bom saber que, se você for uma pessoa que olha para trás, você sempre vai ver a graça e a misericórdia atuando. E que isso não possa fazer com que a gente se esqueça disso no presente. Fica com essa palavra.